Olá, eu sou a aluna Gabriele Câmara Pegli, da 3 Alto. Vou fazer a apresentação de um trabalho de biologia sobre a ecologia de nosso consumo. Bom, eu vou falar sobre os canudos. Onde normalmente são encontrados e como são feitos. Normalmente, quando pedimos uma bebida, seja num restaurante, uma lanchonete, um bar, é quase certo que haverá um canudo de plástico. Eles tornam o consumo do produto mais fácil e higiênico. Esses produtos são feitos de plásticos, que são materiais formados pela união de grandes cadeias moleculares chamadas polímeros, que por sua vez são formadas por moléculas menores chamadas monômeros. Os plásticos são produzidos através de um processo químico chamado polimerização, que proporciona a união química de monômeros para formar os polímeros. Geralmente, os canudos são feitos de polipropileno, que é um material plástico reciclável, mas não biodegradável. Ou seja, quando encaminhados para uma central de reciclagem, existe a possibilidade de reutilização. Agora eu vou falar sobre a extração da matéria-prima e o seu destino. Como todos os tipos de plástico, o polipropileno é um material extraído de um derivado do petróleo, a nafta. A nafta é aquecida em temperaturas muito altas até a quebra de suas moléculas e a mistura com novas substâncias. Esse processo se chama craqueamento. Onde encontramos o petróleo e como ele é extraído. Encontramos na camada de pré-sal, que é um gigantesco reservatório de petróleo e gás natural, localizada nas bacias de Santos, Campos e Espírito Santo. Estas reservas estão localizadas abaixo de uma camada de sal que pode ter até 2 quilômetros de espessura. O petróleo pode ser extraído de duas formas: em terra, por meio de sondas de perfuração, e no mar, com plataformas marítimas. Para conseguirmos retirar o petróleo, temos que perfurar o solo até encontrar uma rocha que o armazena. Na terra, o petróleo é encontrado abaixo de uma camada gasosa em alta pressão. A matriz energética usada para extrair o petróleo é o diesel. Como é feito o transporte do petróleo? Até as refinarias e indústrias é feito por meio de oleodutos, gasodutos, navios petroleiros e terminais marítimos. Isso é realizado nas refinarias de petróleo. Agora eu vou falar um pouco sobre a fabricação dos canudos. A fabricação é feita através de um processo conhecido como extrusão. Esse processo é feito através da passagem à força de um metal ou de um plástico por meio de um orifício a fim de conseguir um material com uma forma alongada. São necessárias 4 etapas para o processo de fabricação do canudo. A primeira é a fluidificação da matéria-prima, que acontece geralmente em forma granular. A segunda, que é o controle da vazão do produto, que foi fluidificado por meio de uma matriz que vai moldando de acordo com a forma desejada. A terceira, que é o produto sendo solidificado nos tamanhos e formas finais. E, por fim, a quarta, que é o processo de enrolamento e corte final. As duas primeiras fases são feitas por meio da máquina e as últimas são tidas como acabamento, utilizando um equipamento para auxiliar nesse processo. Os equipamentos necessários basicamente é uma única máquina que conseguirá fazer todo o processo de fabricação. Ela é composta por uma unidade que fará a extrusão, um calibrador a vácuo e uma unidade de refrigeração, tração, corte rotativo e bobinagem. Enfim, a distribuição, que após esse processo, os canudos plásticos são vendidos para a rede de comércio, em que você poderá comprá-los, ou então também em restaurantes e lugares no qual acompanhará a sua bebida. O problema dos canudos plásticos é que ele representa 4% de todo o lixo plástico do mundo, e a produção do canudo plástico contribui para o consumo de petróleo, uma fonte que não é renovável. E o descarte incorreto, que quando descartados de forma irresponsável, os canudos plásticos poluem rios e oceanos, além de trazerem grandes riscos aos animais marinhos. O plástico é um importante elemento da chamada economia circular. Ao ser reciclado, ele se transforma em outros produtos e evita o uso de matérias-primas virgens. E o grande problema não é o seu uso, mas sim a forma inadequada de descarte. Bom, esse foi o meu trabalho. Aqui estão algumas referências bibliográficas. Então, foi isso. Obrigada.